Olá pessoal, vamos entender agora o que significa sincronismo no sistema elétrico de potência. E eu trago para vocês uma analogia do ciclista. Perceba que temos as rodas da bicicleta girando a uma mesma velocidade e elas estão em fase. Perceba ainda que as rodas estão interligadas através de um quadro e existe um acoplamento mecânico para transferência de energia do ciclista para as rodas. Nesse caso, dizemos que as rodas estão sincronizadas. E o grande desafio é manter o equilíbrio e o sincronismo diante de perturbações e oscilações no sistema. Considere agora um ímã sobre uma superfície. Pode ser, por exemplo, uma mesa. Se aproximarmos um outro ímã colocando as polaridades contrárias, norte e sul, teremos um campo magnético entre os ímãs e haverá o que chamamos acoplamento magnético. Então, se empurrarmos o ímã inferior, o que irá acontecer? Ele irá arrastar o ímã superior. Perceba então que neste caso houve acoplamento magnético, que é diferente daquele das rodas da bicicleta, onde o acoplamento era mecânico. Vamos agora deslocar o ímã inferior em relação ao superior. Ainda assim haverá acoplamento magnético. Se aumentarmos o deslocamento, permanecerá o acoplamento magnético. Perceba as linhas de força do campo magnético ligando o polo norte ao polo sul. Mas haverá um momento em que esse deslocamento será tão grande que haverá perda do acoplamento magnético. Nesse caso, dizemos que houve perda de sincronismo entre os ímãs. Considere agora um gerador síncrono. Perceba que há o rotor, que é a parte fixa, e nesse enrolamento do rotor temos um campo magnético. Cada polo terá uma polaridade e esse rotor ele estará conectado a uma máquina primária, que pode ser uma turbina hidrelétrica, termoelétrica ou eólica. Observe agora no estator, que é a parte fixa do gerador, temos também um campo magnético. E observe o forte acoplamento do campo magnético do rotor com o campo magnético do estator, sempre polos contrários. É por essa razão que esse gerador é chamado gerador síncrono, porque os campos magnéticos do rotor e estator estão sincronizados. Dessa forma, eles giram à mesma velocidade. Existe uma defasagem angular entre campo magnético do rotor e campo magnético do estator. E essa defasagem angular, esse ângulo delta, é chamado de ângulo de carga. Vamos agora realizar um zoom num dos polos do rotor. Observe aqui, temos o campo magnético do rotor em fase com o campo magnético do estator. Nesse caso, o ângulo de carga é igual a zero, não haverá geração de potência elétrica. À medida que temos um ângulo de carga delta entre campo magnético do rotor e estator, temos então potência. Perceba então que quando aumentamos a potência, nós aumentamos o ângulo de carga. E dessa forma, podemos concluir que quanto maior o ângulo de carga, maior será a potência gerada pelo gerador síncrono. Talvez agora alguém pergunte, não entendi, por que aumentando o ângulo de carga se aumenta a potência do gerador? É porque a potência no gerador síncrono varia com o seno do ângulo de carga, lembra? E podemos constatar isso através da curva da potência em função do ângulo delta. Observe o seguinte, quando o ângulo de carga é igual a zero, potência vale zero. Quando o ângulo de carga é 90 graus, temos a potência máxima, porque o seno de 90 graus tem valor máximo igual a 1. Isso se chama região estável. Quando o ângulo de carga ultrapassa 90 graus, temos uma região de instabilidade e ocorre a perda de sincronismo. Então aprendemos mais uma coisa. Em regime permanente, o ângulo de carga não pode ultrapassar 90 graus. Vamos agora analisar o regime transitório e ver as oscilações bem de perto. Oscilações provocadas
por perda de linha de transmissão, perda de geração, perda de carga, todas elas podem ser oriundas de curto-circuito. E nesses casos, teremos um desequilíbrio entre a potência mecânica da turbina, que está conectada ao gerador, e a potência elétrica nos terminais do gerador. Observe agora uma variação do ângulo de carga de um gerador em função do tempo, quando há uma ocorrência, uma perturbação, por exemplo, um curto-circuito numa linha de transmissão. Podemos ver claramente que essa oscilação é amortecida. Ela diminui ao longo do tempo, mas toda oscilação de ângulo de carga provoca uma oscilação de potência. Por quê? Porque sabemos que a potência ela varia com seno do ângulo de carga. Temos aqui a curva da potência em função do ângulo de carga. Nesse caso da oscilação, perceba o que ocorre com a potência. Temos então uma oscilação da potência. O grande desafio do sistema elétrico é evitar oscilações não amortecidas. São aquelas oscilações de ângulo de carga onde o ângulo vai aumentando, de tal modo que haverá o desacoplamento do campo magnético do rotor e do estator. Nesse caso, há a perda de sincronismo. Vimos até agora diversos detalhes e conceitos sobre perda de sincronismo, mas qual é a consequência do gerador quando ocorre essa perda de sincronismo? Temos uma variação de tensão e principalmente uma variação pulsante da corrente elétrica no gerador, que pode chegar a 5 vezes a corrente elétrica nominal. Isso provoca estresse térmico, um sobreaquecimento que pode danificar o enrolamento do rotor e também do estator. E além disso, poderá haver esforços torsionais inadmissíveis no eixo da máquina. Dessa forma, precisamos então de proteção para evitar a perda de sincronismo. No caso do gerador, é o relé 78, relé de perda de sincronismo. E no caso do sistema elétrico, da interligação entre regiões, temos a PPS, a proteção contra a perda de sincronismo. Até agora, estudamos um único gerador conectado a uma barra infinita e o fenômeno da perda de sincronismo. Mas o que vem a ser barra infinita? É um conceito da engenharia elétrica, um conceito ideal de um barramento que não sofre variação de tensão nem variação de frequência. Mas na prática, temos um grande sistema elétrico multimáquinas, diversas subestações, diversas usinas conectadas e centenas de geradores síncronos. E o que podemos falar do sistema interligado nacional? Ora, cada região possui um conjunto de geradores, linhas de transmissão, suprindo cargas elétricas. Mas vamos aqui fazer um equivalente, transformando cada região num gerador alimentando uma carga. E considere agora a região Nordeste em destaque. Vamos então extrair a região Nordeste do mapa, mantendo a interligação elétrica, as linhas de transmissão que conectam a região Nordeste ao restante do país. São dezenas de linhas de transmissão. Agora imagine que ocorre um curto-circuito na região Nordeste, uma grande perturbação, perda de várias linhas de transmissão, e isso provoca uma oscilação nas linhas de interligação. E a PPS, a proteção contra a perda de sincronismo, detecta que essa oscilação pode provocar a perda de sincronismo. Nesse caso, para proteção de todo o Brasil, a PPS desliga as linhas de interligação e cada região agora resolve os seus problemas. Observe então que a PPS ela é do bem, ela desinterligou a região Nordeste para que essa oscilação não provocasse perda de sincronismo tanto no Nordeste quanto no restante do país. E como fica a resposta de frequência do sistema elétrico? Temos aqui a frequência em função do tempo. Vamos imaginar, antes da ocorrência, a frequência em 60 Hz. Uma única frequência, porque o sistema é interligado. E ocorreu então aquela perturbação. No Nordeste, houve uma oscilação da frequência
e a PPS desinterligou o Nordeste do restante do país. Agora teremos dois sistemas, o sistema Nordeste e o restante do país. Observe que no sistema Nordeste isolado temos um excesso de geração e a frequência se estabilizou em 61,2 Hz, enquanto no restante do país, no sistema interligado Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, tivemos uma perda de geração e a frequência se estabilizou em 58,3 Hz. E nesse caso, ainda poderá haver a atuação do ERAC para restabelecimento da subfrequência. E como será que a proteção PPS ela detecta a oscilação de potência? A PPS ela utiliza o relé de distância das linhas de interligação, das linhas de transmissão. E um relé de distância ele monitora a impedância da linha de transmissão no plano RX. Ou seja, quando ocorre um curto-circuito, saímos de um ponto de operação P1 e a impedância vista pelo relé ela oscila para dentro da região do plano RX. Nesse caso, caindo dentro do plano RX, detectamos então um curto-circuito e o relé desligará a linha de transmissão. Mas a pergunta mais importante é a seguinte: como se diferencia o curto-circuito, no caso o defeito, de uma oscilação de potência, se em ambos os casos temos uma variação de impedância vista pelo relé? É nessa hora que entra a temporização. O relé ele possui limites, blinders no plano RX, que vai verificar a velocidade dessa variação da impedância. Observe o seguinte: quando ocorre um curto-circuito, essa impedância varia rapidamente para dentro do plano RX. Então, o relé monitora essa taxa de variação para identificar se é curto-circuito ou oscilação. Vejamos agora uma outra situação. Sairemos do ponto de operação P2 e perceba que é uma oscilação que ela entra no plano RX e sai. Nesse caso, ela é lenta, caracterizando uma oscilação estável de potência. Temos então uma outra oscilação partindo aqui do ponto de operação P3, onde você observa que atravessa completamente o plano RX, passando pelos dois limites. Isso caracteriza uma oscilação instável, que é uma oscilação lenta, diferenciando do curto-circuito e que atravessa todo o plano RX nos dois quadrantes da reatância. Então, nessa situação, poderá haver perda de sincronismo. E a PPS, verificando isso, desliga as interligações. É assim que ela detecta uma oscilação instável, abre as interligações, evitando perda de sincronismo. E o Sistema Interligado Nacional, ele possui diversas estratégias para minimizar a possibilidade de perda de sincronismo. Por exemplo, sistemas de proteção que eliminam rapidamente a corrente de curto-circuito, religamento de linhas de transmissão quando de defeito, aumento da inércia mínima e quando tudo não dá certo, temos a atuação da PPS desinterligando os sistemas. E em relação aos geradores individualmente, eles possuem PSS, que é o estabilizador de potência e também regulador automático de tensão. Valeu, pessoal, forte abraço e bons estudos!